Nós estivemos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, porque quem me norteia é o Evangelho. Quem deve te nortear é o Evangelho de Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Ou seja, nós somos direcionados, conduzidos nessa caminhada através dos preceitos do Senhor, através da palavra do Senhor. Somos orientados pela palavra do Senhor. Fora isso, alguém vai estar ou em cima do muro, que não é de Deus, ou fora do muro. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo difícil. A palavra do Senhor nos diz que enfrentaríamos tempos difíceis e trabalhosos. Dias difíceis e trabalhosos. Como é que está você para viver esse tempo, para encarar esse tempo? Como você está preparado ou se preparando? Você está preparado? Você está preparando o caminho do Senhor? Porque nós somos a boca de Deus aqui na terra. Amém? Esse culto está centralizado e aí, né? Mas como é que está a preparação do Evangelho através de você? Você está tendo dificuldade em viver o Evangelho de Jesus Cristo? Você está tendo dificuldade em passar o Evangelho de Jesus Cristo? Porque a Bíblia nos diz que o tempo difícil que nós estaríamos passando, enfrentando, seria, nós precisaríamos estar preparados para esse tempo. E o apóstolo Paulo, que mais falou para a igreja, ele já preparava a igreja para esse tempo. Ele preparava também a vida do discípulo do Timóteo para esse tempo. Porque seria um tempo em que ou você estava preparado ou você ia ficar na caminhada. Eu alguns anos atrás, eu falava muito sobre isso. Sobre a questão de sobrevivência no deserto. E uma coisa que eu falava muito era: só vai sobreviver aqueles que estiverem cheios de Deus. Só vai sobreviver aqueles que buscarem viver a presença do Senhor constantemente. Senão vai cair pelo caminho. Senão vai cair pelo caminho. Porque as lutas, irmãos, elas vêm. E aí elas fazem com que as pessoas duvidem, murmurem. Lembra da trajetória do povo de Israel no Egito? Lembra? É a mesma coisa. As pessoas vão reclamar, as pessoas vão murmurar, as pessoas vão falar bobagem. Simplesmente porque estão passando por uma luta, por uma tribulação, por um problema, por uma situação ruim. E eu quero te dizer que o ser humano, ele é muito melindroso. Ele se prepara para tudo, menos para os momentos difíceis. Ele se prepara para tudo. Por que ninguém esquece de tomar café? Por que ninguém esquece de almoçar? Por que ninguém esquece de jantar? Por quê?
Porque o nosso organismo avisa, né? E a fome chegou. O nosso organismo, ele dá o sinal. Espiritualmente, Deus, ele dá sinal através do Espírito Santo. Mas nós não levamos a sério. E muitas das vezes nós nos acostumamos com Jesus. Nós nos acostumamos com Jesus. Nós entramos em uma rotina diária. Porque nós somos tendentes a isso também. Nós somos tendentes a criar rotina. E quando sai dessa rotina, nós reclamamos. Não é verdade? Nós reclamamos. Qual é a rotina? Qual é a sua rotina? Eu tenho que acordar a tal hora, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. É como um momento aqui. Esse momento aqui é para darmos início aqui às 19h30. Com o quê? Com alguém orando e logo após o louvor. Se começarmos às 19h30 já pregando, alguém vai dizer o quê? Já? Pô, tá errado, cadê o louvor? Porque nós somos tendentes à rotina. Em tudo hoje nós somos tendentes à rotina. Eu te confesso, por mais que eu seja pego na rotina, mas eu não gosto de rotina. Eu não gosto daquele negócio. Para mim tem que ter uma novidade. E com Deus não é diferente. Existia, irmãos, uma multidão que seguia Jesus diariamente. A Bíblia diz que eram inúmeras pessoas. Você lembra da multiplicação dos pães? Quantas pessoas tinham lá? Muita gente. Mas no dia em que Jesus falou firme com o povo, só os discípulos dele permaneceram. Aqueles que permaneceram foram apenas os discípulos, apenas os seus discípulos, que ele ainda chegou para eles e falou: e vocês, não querem ir também? Sabe por quê? Porque aquele povo não serviam a Jesus. Aquele povo seguia Jesus. E há uma diferença entre seguir e servir. Então só ficou os 12, porque eram os discípulos que serviam a Cristo. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado, porque nós estamos vivendo um tempo tenebroso, onde as pessoas ouvem a palavra que quer, o evangelho que quer, e vive também da forma que quer. Temor a Deus, o que é isso? Respeito ao próximo, o que é isso? Respeito a autoridades, o que é isso mesmo? Perderam. Mas nem que perderam, as pessoas elas não estão mais levando a sério o evangelho como se levava há 20, 30 anos atrás. E nós precisamos ter cuidado, mas muito cuidado. Muito cuidado. Porque senão nós vamos entrar numa rotina sem Cristo. Nós vamos estar andando com Cristo, mas sem Cristo. Aquela multidão andava com Jesus, mas não tinha Jesus, irmãos. Mas não tinha Jesus. Como é diferente andar com Jesus
de Jesus. Seguir a Jesus, servir a Jesus. Abre a tua Bíblia comigo. Na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta. O capítulo é o capítulo 4. E aqui ele fala sobre pregar. Pode baixar mais esse microfone, por favor. Pregar. Pregar a palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele deu um treinamento maravilhoso para Timóteo. Diz assim: exorto-te solenemente diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino. Prega a palavra. Insiste que seja no tempo oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta em toda o quê? Longanimidade. Não sei como diz na sua versão aí. Mansidão. Com paciência. E doutrina. Pois haverá tempo, versículo 3, em que não suportarão a doutrina sadia ou a sã doutrina. Mas, como o quê? Que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão o quê, irmãos? Mestres, segundo seus próprios desejos. E se recusarão a dar ouvidos a o quê? Hein? A verdade. Entregando-se ao quê? A mitos ou fábulas. Misericórdia. Tu, pois, ser o quê? Sóbrio em tudo. Sofre as aflições, viu? Faz o trabalho de um evangelista e cumpre plenamente o seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação. E o tempo da minha partida está próximo. Apóstolo Paulo treinando Timóteo para o tempo que viria. Irmãos, como parece com o tempo que nós estamos vivendo? Mas como parece? Como parece com a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é a última igreja, irmãos. E nós estamos vivendo, não vou te afirmar, tá? Não sei se eu vou morrer antes do arrebatamento, não sei se você vai morrer antes do arrebatamento. Não sei, não sabemos o dia de amanhã, né, irmãos? Mas a igreja de Laodiceia, ela tem tudo a ver com a igreja atual. É uma igreja que ela não é nem e nem, ela nem é quente nem é fria. Ela é morna, irmão. Infelizmente. A igreja atual. Ela nem é quente nem é fria. Só que
Não vou falar da igreja de Laodiceia agora. Mas o apóstolo Paulo já alertava a igreja de Coríntios sobre isso. O próprio, repetindo aqui, o próprio Timóteo, ele já alertava sobre isso. E ele diz, olha, prega a palavra, insiste, que seja no tempo, versículo 2, que seja no tempo oportuno ou não. O que é isso? O que você entende de tempo oportuno? É quando você sai especificadamente para falar de Jesus. É quando você vai para tal local especificamente com o propósito de falar de Jesus. Porque as pessoas, elas confundem muito isso. Muitas das vezes, algumas pessoas, elas vivem o evangelho apenas em momentos específicos. Ou seja, ela dá testemunho quando ela acha que ela tem que dar testemunho. Ela mostra que ela é serva ou servo quando ela acha que é o momento. Ou seja, ela não tem uma mentalidade de que onde ela estiver, ou onde ela for, ou como ela estiver, como ela esteja, qualquer momento, ela não tem o entendimento de que ela precisa dar testemunho de Jesus. Porque senão, não vai estar com Cristo. Porque senão vai estar seguindo a Cristo e não servindo a Cristo. Vai ser em momentos que acha que é o momento de servir a Deus. Não, esse momento aqui, eu não estou aqui. Eu estou jogando futebol, né? Né, Misael? Eu estou aqui jogando meu futebol, mas se me der uma pancada, vai levar também. É assim que funciona no futebol, né? Se me der uma pegada, vai receber também. Eu estou logo avisando. Olha, irmãos, eu já joguei muito futebol, né? E já apanhei demais. Né? Atacante, né, irmãos? Eu jogava no ataque, então você já sabe como o zagueiro gosta de atacante. Como o zagueiro ama atacante. E aí, irmãos, qual é o testemunho que nós vamos dar? Hein? Eu lembro que a última associação que eu fiz parte, eu era um dos, eu fazia parte da comissão que punia quem gostava de dar uma pancada mais forte. Então, dependendo da pancada, o jogador ele tomava um jogo, 2 jogos, 3 jogos de fora. E aí você sabe o que é, né? O que um fominha por bola enfrentaria passando 2, 3 jogos fora. Ou mais. Eu já vi gente passar 6 meses de fora. E assim, a gente julgava. E eu era um dos que julgava. Os brigões, os problemáticos. E aí, como é que eu vou dar testemunho? Imagine eu sendo um julgador. Imagine eu sendo um juiz, na posição de um juiz, para julgar aqueles que não estão de acordo com as normas da associação. Imagine se eu fosse semelhante a eles, aos brigões, aos problemáticos. Qual era o testemunho que eu ia estar dando, irmãos? Nenhum, irmãos. Nenhum. Assim é a sua vida no seu dia a dia. Irmãos, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Não se brinca. Se você com as suas ações errôneas ou erradas, faz com que pessoas errem o caminho, faz com que pessoas se afastem do Senhor, você vai responder por isso. Você com o seu mau testemunho faz com que pessoas não vá para Jesus. E você já ouviu isso.
ser crente como fulano de tal, não é perseguição a fulano de tal, é porque fulano de tal não é crente mesmo. É porque o evangelho que ele vive é o evangelho dele, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então alguém vai responder diante de Deus por isso. Aí daquele que fizer um dos meus pequeninos errar o caminho. Aí daqueles fariseus que não entram e nem deixam os meus pequeninos entrar, trancam a porta do céu. Jesus falou disso. Ou seja, tranca a porta dos céus. Um evangelho, irmãos, ou um evangelho descartável, ou um evangelho grilhões. Porque existe aquele evangelho aquele grilhões, né, aquele de aço, e existe aquele evangelho descartável. Nenhum dos dois é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo está aqui, irmãos, ó, na Bíblia. Você não vai achar em lugar nenhum. Está aqui na Bíblia. É um evangelho simples, irmãos. É um evangelho simples. Eu não preciso pisar em ninguém para mostrar Jesus. Eu também não preciso pisar em ninguém para mostrar Jesus, que eu tenho Jesus. Não preciso. E como existe vários tipos de gente hoje, como existe vários tipos de pessoas, com vários tipos de comportamentos também, tem pessoas que querem botar o evangelho de goela abaixo nas pessoas. Tem pessoas também que não passam o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, de maneira alguma, nem falado e nem vivido. Porque o evangelho de Jesus é passado através da sua vida, sem você abrir a sua boca, e o evangelho de Jesus também é passado você abrindo a boca com inteligência e falando do verdadeiro evangelho de Jesus. Nós temos vivido um tempo em que a maioria, eu vou falar do Brasil, não vou falar de fora do Brasil. A maioria dos brasileiros conhece o evangelho de Jesus Cristo, eles sabem o que é. Eles só sabem o que é. É como aquela pessoa que vê aquele prato de comida ali, é bonito ou é feio a comida. Existem pratos que ficam bonitos, tem pratos que ficam feios depois de pronto. É prato com a comida, tá, irmãos? Eu estou falando do prato com a comida. Eu estou falando da comida, tá? Recebe o nome de prato. E aí você nunca comeu, mas você olha e diz, não, você conhece. Vocês aqui conhecem algum prato que você nunca experimentou? Não conhece? O que é que você conhece, está na culinária até aqui do Nordeste, mas você nunca experimentou? Existe, né? Poderia citar alguns aqui, que eu mesmo nunca, ou até de uma outra região, que eu nunca experimentei. E eu posso muito bem olhar e dizer, bonito, mas quero não. Eu não quero não. Quero não. Ou é feinho, mas eu vou experimentar para ver se é bom. Então, o povo aqui no Brasil, tem muita gente assim, conhece, sabe, mas não quer experimentar. Sabe que é bom, mas não quer experimentar. Ou seja, está vivendo a sua vida como acha que deve viver. Então, prega a palavra. Não importa onde você esteja, onde estiver. Passa o evangelho de Jesus Cristo na primeira oportunidade que você tiver, abrindo a sua boca ou não abrindo a sua boca. O seu comportamento já mostra quem você é. Insiste. Hoje em dia está um pouco complicado você insistir com uma pessoa. Porque se você falar de Jesus 3, 4, 5 vezes para ela, você já pode até arrumar um inimigo. Aí você vai fazer isso com inteligência.
Você vai falar de Jesus para essas pessoas que não têm Jesus com inteligência. Como? Jesus te deu o espírito de sabedoria. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11. Espírito de sabedoria. E ele vai te ensinar como você deve se comportar. Em uma simples visita, você fala de Jesus sem falar de Jesus. Em uma conversa, em um bate-papo, você fala de Jesus sem falar de Jesus. E esse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, nós precisamos ter estratégias para viver nesse mundo e não sermos chatos. Tem pessoas que querem ser chatas. Problema delas. Né? Se você for nas redes sociais por aí, você vai ver pessoas pregando um evangelho passivo, um evangelho é chamado de flores, né? E você vai ver aquele evangelho, sabe, bravo, aquele evangelho que é chamado de espinho. Está errado alguns? Olha, irmãos, não vou julgar ninguém. Isso não é problema meu. Até porque o evangelho é de Jesus e não meu. Mas você, onde você estiver, no dia, na hora, no local que você estiver, você precisa saber qual o tipo de evangelho que você vai passar lá. Porque uma certa vez eu cheguei, já contei isso aqui, eu estava indo para um certo bairro daqui de Feira, e quando eu entrei no transporte, eu sentei do lado da pessoa e falei, hoje, eu estava mesmo levando Jesus para as pessoas. Eu sentei do lado daquele jovem e falei para ele que Jesus o amava. Eu falei algumas coisas que eu não lembro. Mas antes eu perguntei alguma coisa assim, não sei. Falei que ele era atleta de Cristo. Só que o rapaz ele não gostou. Ele não gostou. Olha, irmãos, eu não fui com o evangelho espinho para ele. Mas ele não gostou. Eu não sei se ele estava vindo do baba, tinha perdido o baba, tinha sido expulso, tinha recebido uma punição. Não sei, mas ele estava bravo. Que ele pediu que eu saísse de perto dele. E assim eu fiz. Levantei, chateado, envergonhado, e fui sentar em outro lugar. Falei, não, mas aí fiquei ali, não, Deus, mas está errado. Eu não falei nada grosseiro com ele, não fui grosseiro com ele, não fui rude com ele, não fui ignorante com ele, eu não fui com o evangelho, né? Isso eu já estou modificando a palavra nesse momento. Eu não fui com o evangelho de espinho para ele. Aí, irmãos, eu falei, vou voltar lá. Voltei lá, sentei do lado dele. Era um jovem, mais velho que eu, né? Na época, talvez fosse até mais novo que eu. E aí eu cheguei com mais calma, com mais, né? Deus me deu as palavras certas. Expliquei para ele o que era atleta de Cristo, porque muitos nem sabem o que é. Aí falei de Jesus para ele como deveria. Acho que dei um folheto, não lembro. Nunca gostei muito de dar folheto, não. Eu gosto mais mesmo de falar. Folheto as pessoas embolam e jogam fora. E aí, irmãos? Oh, alívio. Porque ele olhou para mim, riu e recebeu o evangelho.
Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Não é porque alguém não tem Jesus que nós temos que levar Jesus à força para ele. Não. Tenha a direção de Deus para você fazer aquilo que Deus quer, porque o evangelho não é seu. As boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo, ele não é meu nem é seu. Quem tem maior interesse que as pessoas recebam as boas novas, não é você nem eu. Não é. Quem tem maior interesse disso é Jesus, é o próprio Jesus. O evangelho é dele. A prova é que quem convence não é o homem quem convence é o Espírito Santo. Você tem que convencer, como eu falei, né? Já falei, com testemunho, com a forma de falar. Isso também conta. Porque senão a pessoa não quer nem te ouvir. Mas que pessoa chata, né? Mas que crente chato. Por quê? Talvez porque não soube falar. Ou talvez porque quem está ouvindo é que é chato. Né? Então, ele diz: insiste, que seja no tempo oportuno ou não. Corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Olha, vou pegar só as duas frases finais: longanimidade e doutrina. Com calma, mas com a palavra. Porque doutrina é a palavra, irmãos. A palavra doutrina quer dizer palavra, ensinamento. Né? Então ensina com calma, ensina com paciência. Não é um simples, nunca gostei disso também. Jesus te ama, quer te salvar. Nunca gostei disso porque eu não acho isso correto. Jesus te ama. Ô irmãos, eu sei, irmão, Jesus amou o mundo de tal maneira. Quer te salvar. Ah, eu também sei que ele quer me salvar. E quem foi que disse que ele não quer me salvar? Duas respostas. Então, para você não ouvir isso, porque eu já ouvi, eu já ouvi, irmão. Por isso que eu não gosto desse negócio de Jesus te ama e quer te salvar. Porque eu já ouvi. Então, encontre as palavras certas no momento certo. Encontre o comportamento correto para o momento correto. Porque senão alguém vai te dar a resposta. E você vai ficar sem resposta. E você vai ficar sem palavras. Porque você vai ficar sem moral para continuar. Entende, irmão? Você está entendendo? Estou dando uma aula de como falar de Jesus. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina, a doutrina sadia, a palavra genuína. Eles não suportarão. Aí o que vai acontecer, irmãos? Mas como que sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos. Isso aqui eu poderia passar para você de várias formas. Cola com pessoas que não têm um evangelho genuíno, ou começa também a passar um evangelho que também não é o evangelho genuíno. É o evangelho pessoal. Aquilo que é ponto de vista, irmãos, não pode ser considerado bíblico. Aquilo que é axiologia não pode ser considerado bíblico. Ah, porque eu acho que é assim. Em nenhuma situação isso funciona. E vai funcionar. Porque o que eu acho, 10.000 pessoas podem achar da forma totalmente diferente. Então não é respaldo. Então não tem base. A palavra de Deus, ela é única. Única. Então não tem eu acho, por quê? Não. Não tem. Tem
a forma de interpretar, que pode ser um problema. Certo? Então, quando ele diz, no final do versículo 3, que se ligou, se apegou a mestres conforme o seu ponto de vista, conforme a sua ideia, irmãos, está assustador. Está assustador esse tempo que nós estamos vivendo. E alguns evangelhos que as pessoas têm pregado. Porque muitas das vezes Jesus está longe. E aí, meu irmão, como é que fica? Jesus longe desse evangelho que eu transmito, que eu passo, que eu divulgo. Misericórdia. Então, ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos. Vai ter problema sério. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o evangelho que nós passamos, dizendo que é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós vamos responder por isso, nós vamos ser julgados por isso. Passam a axiologia e diz que é o evangelho de Jesus. Isso acontece muito com ensinamentos, irmãos, que não está na Bíblia. Ultimamente nós temos vivido muito isso. Pessoas ensinando, doutrinando pessoas, mas não está na Bíblia. E as pessoas aprendendo e colocando em prática. Vai ter problema. Ou seja, está de uma forma indireta, está acrescentando aquilo que não pode ser acrescentado. Ou diminuindo aquilo que não pode ser diminuído. Que não pode ser. Que não pode diminuir. Vai ter problema do mesmo jeito. E se recusarão a dar ouvidos ao quê? Versículo 4. Se recusarão a dar ouvido à verdade. Ou seja, você vai falar. Ô, irmãos, a gente é o que a gente mais vê. Não dá ouvido à verdade, mas faz o quê? Dá ouvido o quê? A conversa fiada. Vai errar o caminho. Vai errar o caminho. O único que tinha, irmãos, a palavra verdadeira naquele deserto chamava-se Moisés. Era o único. Era o único que tinha contato direto com Deus. Ele era o líder, irmãos. Era ele quem recebia de Deus e passava para o povo. Ele, juntamente com o sacerdote Arão. Era ele. Deus passava diretamente para ele. Olha, é isso que você vai passar para o povo. É isso que você vai dizer para o povo. E assim ele fazia. Só que chegou um momento que ele caiu na bobagem. Ele caiu na bobagem de fazer o contrário. Faltou água, você lembra dessa passagem? O povo começou a murmurar, a reclamar. E aí, Moisés, nos tirou do Egito para morrermos no deserto? E agora tu vai fazer o quê? Deus testando o coração do povo. Porque Deus deixa você com sede para ver se você vai murmurar. Deus deixa você passar fome para ver se você vai murmurar. Irmãos, Deus falou, Moisés, pega a vara. Pega a vara. Pega a vara, vai diante da rocha. Mas você não vai tocar na rocha com a vara. Você vai ordenar. Você vai falar para a rocha. Rocha, brota água. Aí foi o que Moisés fez, irmão? Obedeceu. Chamou a multidão diante da rocha. Deu um sermão.
porque o povo estava murmurando. Olha, deu aquele sermão. Depois pegou a vara e feriu a rocha. Tocou na rocha. Mas Deus não mandou ele tocar na rocha com a vara. Na primeira vez, sim. Primeira vez, Deus pediu que ele tocasse. Segunda vez, não. Na segunda vez, Deus falou, você vai ordenar. E assim ele fez. Diante da rocha, em vez dele ordenar que a rocha brotasse água, ele tocou, ele feriu. Deus falou, mas rapaz, o que foi que eu mandei tu fazer? Naquele momento ali, Moisés estava passando o evangelho dele. Naquele momento ali, Moisés estava fazendo o que ele queria que fosse feito. Acontece hoje da mesma forma. Deus está usando o pregador, o ministro, o profeta, sei lá o quê. Deus está usando, irmãos, poderosamente. Mas aí, em meio àquele momento poderoso que Deus está usando o mesmo, ele vai e começa a se usar. Isso acontece muito. Em vez dele continuar permitindo que Deus continue usando, não, ele começa a se auto-usar. Você sabe o que é se auto-usar? É quando você deixa de passar o evangelho de Jesus Cristo, você começa a passar o que você acha. Porque é mais clássico, é mais atual, é mais tecnológico. E foi nessa que Moisés caiu. Nessa mesma situação, aquele primeiro rei de Israel, estou apontando para cá, mas é para cá. O primeiro rei de Israel também caiu, chamado Saul. Mesma coisa. Deus usou, chegou um momento que ele começou a usar Deus. Mas terminando Moisés, Deus falou assim, olha Moisés, eu pedi para você que você ordenasse a rocha, mas você feriu a rocha. Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver de longe. Irmãos, que castigo, irmãos. Você vai ver, mas entrar, pisar os pés, ai daqueles que dizem que Moisés entrou, pisou na terra prometida. Isso aí eu já não sei. Eu só sei que ele morreu e ele não entrou. Ele não entrou na terra prometida. É isso que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, um homem que estava sendo usado por Deus, ele permitiu. E não tem negócio de dizer que foi o diabo, não, irmãos. Tem essa de dizer que foi o diabo, não. Não vamos dar esse mérito para o diabo, não. Certo? Porque muitas das vezes não adianta nem culpar dizer que foi o diabo. O diabo gosta de aprontar mesmo. Mas não, é porque a índole do homem, os pensamentos do homem são, muitas das vezes, são maus. Mesmo. Eu sei que nisso Moisés não entrou. Perdeu. O Saul foi a mesma coisa. O profeta Samuel falou, vá, mata tudo, rei, animais, tudo que tiver, pode matar tudo. Ele chegou lá, deixou os animais gordos, ele deixou, os bonitos, e ainda deixou o rei vivo. Então, quando Samuel chegou que viu o barulho de animais, falou, mas que barulho de animais são esses aqui? Ah, Samuel, tu não sabe. Esses animais gordos, né? Nós acabamos com tudo, mas esses gordos aqui a gente trouxe que é para fazer sacrifício. Samuel, sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar. Provérbio popular que nós criamos.
né? E aí Samuel chega para ele e falou: mas Deus falou que era para você exterminar tudo. Você deixou animais gordos e o rei? Como assim? Você desobedeceu a Deus. Sabe o que foi que ele falou? A minha versão diz, versão alfalite. Pelo contrário, eu obedeci. A minha versão diz isso. Pelo contrário, eu obedeci. Com a cara de pau dele. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com o evangelho que nós vivemos. E em nenhum momento deixar que o eu apareça, né? Nós cantamos isso, mas na hora da prática, né, irmãos? Nós queremos aparecer. Nós cantamos isso, mas na hora de viver é mais difícil. Então, não importa como vem o evangelho, como vem e por quem. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir porque é fulano de tal. Ah, não quero ouvir porque é Beltrano. Ah, não quero ouvir porque é uma criança. Ah, não quero ouvir porque é um adolescente. Ah, não quero ouvir porque eu já estou cansado. Ah, não quero ouvir porque é repetitivo. Não quer ouvir porque está faltando Deus, irmãos. Não importa por quem vem. Não importa por quem vem o evangelho. O evangelho não é de fulano, ciclano, beltrano. O evangelho é de Jesus Cristo. Então, o que me interessa é o evangelho de Jesus Cristo. Não é quem está passando ele. Isso é no meu caso. Não tem nada a ver com testemunho, tá, irmãos? Com você passar o evangelho de Jesus Cristo como forma de testemunho. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma outra coisa. Eu estou falando é quando você está em um local para ouvir o evangelho de Jesus Cristo e você não leva a sério simplesmente por causa da pessoa que está ministrando. Você não vai ter problema com a pessoa que está ministrando, você vai ter problema com Deus. Porque você não deu ouvidos à palavra de Deus, não foi a pessoa. A pessoa não estava falando dele, a pessoa estava falando de Jesus. Quando é que você não deve dar ouvidos? É quando alguém não está passando o evangelho de Jesus Cristo, aí sim. Aí você deixa entrar aqui e sair aqui. Mas quando alguém está passando o evangelho de Jesus Cristo genuíno, Bíblia, aí leve a sério. Preste atenção e seja reverente. Porque senão você vai prestar conta. E é por isso que o profeta dizia: Deus está no templo. Cale-se toda a terra, tenha reverência, se prostre. Com Moisés foi: Moisés, tu tira a sandália dos teus pés. Né? Porque Jesus estava sendo ministrado. Jesus estava ali. Então, quantas das vezes as pessoas, quantas das vezes Jesus está na sala, Jesus está no ambiente, as pessoas entram e saem e não percebem. Quantas vezes Jesus está falando, Jesus está tocando na maioria, mas tem uma minoria que não está nem percebendo, quanto mais sendo tocado. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar. Então, vamos ficar atentos, irmãos. Vamos ficar atentos. Para que nós venhamos entender o que Jesus quer em alguns momentos. E é por isso que as pessoas estão se confundindo muito nesse tempo. Tem um versículo, irmãos, que tem falado muito comigo, que eu tenho assim ficado muito apreensivo com esse tempo, e esse versículo ele tem falado bastante comigo. O livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Porque está acontecendo, irmãos, as pessoas elas estão pegando o mal e dizendo que é bem.
Elas estão fazendo das trevas luz, da luz trevas. Esse versículo está na minha cabeça o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Está pegando o amargo e dizendo que é doce. O doce dizendo que é amargo. Ou seja, falta discernimento. As pessoas não têm e não têm buscado discernimento. Aí tem trocado, irmãos. Você não, jamais, irmão, você pode dizer que o doce é amargo, que o amargo é doce. É uma questão de lógica. Vamos orar, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Nome que é sobre todo nome, Jesus, é o teu nome. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar as nossas vidas a Ti. E dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, como nós precisamos do Senhor. Pai, nós temos vivido tempos difíceis e trabalhosos, como diz a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo. Meu Deus e meu Pai, que a cada dia nós venhamos desaparecer. E o Senhor venha aparecer em nós. Meu Deus e meu Pai, cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de toda investida do reino das trevas. Pai querido, Pai amado, restaura a adoração nos corações. Ó Deus, reaviva os corações com a autoridade, com a Tua presença. Ativa aqueles que estão desativados, aqueles que estão prostrados, aqueles que perderam a visão, aqueles que não têm entendido, Senhor, aqueles que não têm tido discernimento do que é luz, do que é treva, aqueles que não têm tido discernimento, Senhor, do que é certo, do que é errado. Meu Deus e meu Pai, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que sejam ministrados. Pai, não permita que nós venhamos cair no deserto. Não permitas que nós venhamos ficar no deserto. Não permitas que venhamos contemplar de longe a nossa vitória. Ó Deus, como Moisés não entrou na terra porque foi desobediente ao Senhor, viu de longe. Nós não queremos ver a vitória de longe. Nós não queremos ver a conquista de longe. Nós tomamos posse porque o Senhor já conquistou para nós. Meu Deus e meu Pai, eu oro pelas famílias e declaro, Pai, que a Tua palavra se cumpra em cada família. A Tua palavra diz, crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E eu quero declarar nesse momento a Tua salvação em cada família. Amém. Eu quero declarar a Tua salvação em cada família. Ó Deus, aqui presente, toma cada um desses irmãos. Tu sabes da necessidade de cada um desses irmãos. E eu quero declarar que as cadeias sejam quebradas agora. Que os males sejam destruídos agora. Que as prisões sejam destruídas agora. Essas pessoas que estão presas, as pessoas que têm sido, meu Deus, ó Deus, presas, que têm sido, ó Pai, escravizadas por Satanás. Nós queremos declarar como autoridade da nossa família, como autoridade da nossa casa, nós declaramos destruída essa prisão agora. Nós declaramos cancelada essa prisão agora, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor encontrando espaço em cada coração. E o Espírito Santo tendo liberdade para fluir no entendimento de cada um. Em nome de Jesus. Pai, nos cobre com o Teu sangue. É isso que eu te peço e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.